Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, vamos entender uma coisa. A gente ora, a gente pede, a gente adora, a gente agradece. E Deus normalmente nos dá um retorno. Porque se Deus não der um retorno, você só tem um monólogo. Você não tem um diálogo. E Deus é um Deus vivo. Não tem graça eu ficar orando, pedindo, entrar no meu quarto, até ajoelhar, machucar meu joelhinho, para manter um monólogo. Eu quero um diálogo. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o pecado entrou por um homem e passou para a árvore genealógica todinha. Por isso todos pecaram, todos estão mortos. Então Deus não fala com gente morta. Não adianta. Aí o segundo versículo mostra que ele mandou Cristo para que nos vivificasse com ele. Quem nos faz ficar vivo na presença de Deus é Cristo, através da graça. Se por um lado Deus não fala com gente morta, por outro lado, se Cristo entra na sua vida, então você está vivo diante dele. Aí ele vai dar um retorno para você. Então, a possibilidade de você orar e de receber uma resposta de Deus está em Cristo estar na sua vida. Se Cristo não está na sua vida, não haverá retorno. Não adianta. Não adianta. Tudo aquilo que nós estudamos nos vídeos anteriores, que falava sobre a oração, aquilo tudo cai por terra. Por quê? Porque você pode orar, você pode jejuar, você pode pôr o joelhinho no chão, pode colocar o rosto na terra. Se você tiver morto nos delitos e nos pecados que vêm desde Adão, Deus não pode dar retorno para você. Só existe uma maneira de Deus dar um retorno para você. Você precisa ser vivificado por Cristo. Vou reler os versículos, para fixar. O pecado trouxe a morte, em Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O segundo versículo que eu li: Jesus trouxe vida, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o nosso assunto é oração. E agora, nesses próximos vídeos, o retorno da oração, a resposta de Deus. Porque não tem graça você orar e você não recebeu o retorno. Não tem graça nenhuma você machucar o joelhinho, machucar o estômago, ficar horas tentando entrar na presença de Deus e não haver retorno. Com Deus tem que haver diálogo. Eu estou vivo, Deus é um Deus vivo, então tem que haver diálogo. E para você obter esse diálogo, tem que passar por Jesus Cristo. Nossa Senhora não resolve, Apóstolo Paulo não resolve, Santo Antônio, São João, São Joaquim, Santa Gertrudes, Maomé, Krishna,
Buda, nada disso te dá vida. Sem Cristo, você não tem vida. E se você não tem vida, você não recebe retorno de Deus. E se você não recebe retorno de Deus, você está orando, então você está fazendo um monólogo. Não é um diálogo. Um diálogo é vai e vem. Eu quero orar, mas eu quero o retorno de Deus. E o retorno de Deus vem para quem está vivo. Deus não fala com gente morta. Aliás, no passado, quando Israel estava preso lá nos delitos e pecados, Deus mandava o profeta e o profeta dizia assim: põe-te em pé que eu falarei contigo. Ou seja, Deus queria dizer que ele não falava com gente dormindo, deitado, à toa. Não. Ele falava para o povo de Israel: põe-te em pé. O que significava pôr em pé? É, pela fé, abraçar Cristo e entrar na presença dele. Não se esqueça que antes de Cristo vir, bastava crer que ele viria. Pronto, estava salvo, estava vivo. Né? O Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Pronto, já estava salvo, já estava vivo. E depois que ele veio, é crer, é entregar, é ter um encontro com Cristo. Tendo um encontro com Cristo, você está vivo, você fala com Deus, Deus fala com você, é só alegria, só alegria. Nada de monólogo, diálogo com Deus. Eu quero ler Mateus 22 e 32. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Bom, no primeiro caso, eu até comentei no vídeo anterior, Deus não é Deus de morto, mas aqui ele está realmente realçando, né? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Ele era o Deus dos patriarcas, porque os patriarcas acreditavam nele, acreditavam na vinda do Messias, por isso estavam vivos na presença dele. E por causa disso, eles conversavam com Deus e Deus dava retorno. Inclusive aqui é um retorno. É um retorno de Deus, dizendo que ele era um Deus de vivos e não de mortos. Então, na verdade, você precisa estar vivo na presença de Deus para poder receber esse retorno. E o segundo versículo que eu li é sobre o Abraão. Quem é o Abraão? Abraão é o pai da fé. Através de Abraão, que todos nós aprendemos a ver pela fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é crer e esperar num Deus que você não vê. E através de Abraão que nós aprendemos isso. E olha o que ele diz para Abraão aqui: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. O que ele pediu para o pai da fé, está pedindo para nós, os filhos da fé. Aí você vai poder me dizer assim: mas peraí, anda na minha presença e ser perfeito? Como que eu vou ser perfeito diante de Deus? Aí é que está a questão, né? A perfeição, ela não é humana, ela é divina. Mas quando você entra em Cristo na presença dele, você entra em Cristo na presença dele. Então o sangue de Jesus
está sobre a sua vida, perdoando, apagando os seus pecados. Então, quando você entra na presença dele em Cristo, ele olha para você e não vê mais os pecados. Então, você anda na presença dele de forma perfeita. O que ele quer ver é você sem pecado. É você vivo, limpo. E isso acontece com o poder do sangue de Jesus. Ele olha para você e te vê perfeito. O poder do sangue de Jesus é tanto que ele perdoa, tem o perdão inicial e depois tem a santificação progressiva. Progressivamente, o sangue de Jesus vai te limpando, te purificando, te melhorando. Enquanto você andar direito com ele está fazendo um trabalho em você. Por quê? Porque o Espírito de Deus é dado a você, está dentro de você e está fazendo uma limpeza. Então anda na minha presença e ser perfeito. Quando você entra com o sangue de Jesus, te limpando, te perdoando, fazendo a santificação progressiva, você entra limpo, perfeito. Talvez um cidadão qualquer vai olhar para o recém-convertido e vai dizer assim: você era safado, você fazia isso, fazia aquilo, você não vale nada. O problema é que o cara viu tanta besteira no passado que é difícil acreditar no futuro. Mas o importante é Deus olhar para você e você estar em Cristo, porque daí o sangue de Jesus te perdoa de todo o pecado. Aí você anda na presença dele vivo, limpo, perfeito. Aí o que acontece? Você fala com Deus e Deus te ouve. Deus fala com você e você o ouve. Mas como isso? Eu nunca vi Deus falar comigo. Eu já vi gente falando isso para mim. Irmão, mas como? Nunca vi nada, nunca vi Deus falar comigo. Aí é que está o negócio. Nos próximos vídeos, eu quero mostrar pela Bíblia, biblicamente falando, as formas como Deus fala conosco, para que você fique atento. Vai que Deus está falando com você de alguma maneira e você não está captando nada. Mas se você crer, se você pedir, se você buscar, alguma dessas maneiras, Deus vai falar com você. Agora você está vivo na presença dele, você vai falar com ele e ele vai falar com você. Vai ser um diálogo. Queridos, se eu não tivesse esse diálogo com Deus, eu jamais aguentaria ficar 40 e poucos anos numa igreja. Se eu não tivesse esse diálogo com Deus, eu visitei para o norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, pregando em centenas de cidades. Eu jamais faria isso. O que me move a fazer isso é o poder de Deus, a graça de Deus e esse diálogo. Ele me fala, faz isso, faz aquilo, e eu vou fazendo. Porque há um diálogo. É desse diálogo que nós estamos falando e vamos falar mais alguns vídeos. 2 Pedro, capítulo 1. Versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, uma das maneiras de Deus falar conosco
são as Escrituras Sagradas. A Bíblia não foi feita por vontade de homem, foi inspirado por Deus. E com a inspiração de Deus, Deus fala conosco através das Escrituras. Aliás, diga-se de passagem, o padrão de como Deus age, de como Deus fala, do propósito que Deus tem para nós, está na Bíblia. Seguindo a Bíblia não dá nada errado. E o outro versículo que eu quero ler, Atos 16, 14 e 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. O primeiro versículo que eu li, ele fala da mensagem escrita. O segundo versículo fala da mensagem falada. A Lídia era uma empresária. Ela vendia púrpura, que é tirado de um marisco. Ela produzia essa púrpura, era que tingia as roupas dos grandes romanos, aquele vermelho púrpura, mais ou menos semelhante a essa camisa aqui. Aquele vermelhão escuro, púrpura, que os romanos usavam, eram produzidas por empresárias como essa. Então ela era uma empresária forte, estava lá com a mulherada dela fazendo o trabalho dela. O Paulo chegou, foi orar, elas queriam saber o que estava acontecendo. Ele foi e pregou o evangelho para ela. E olha o que diz aqui, ó. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, Paulo começou a falar da palavra de Deus. Ela ouviu, se sentiu atraída. Deus abriu o coração dela, a palavra entrou. Ali mesmo ela se converteu. E mais ainda, resolveu um problemão do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo chegou no lugar, ele não tinha onde ficar, não tinha onde pregar, não tinha igreja, não tinha nada. Ela falou: não, vamos lá para casa e já está tudo resolvido. E ali ele teve um lugar para se hospedar, ele teve lugar para dirigir a igreja. A igreja começou na casa dela. Você vê que ela era uma grande empresária e que ela tinha lugar para hospedar alguém e para hospedar até uma igreja. Aí você vê que Deus fala através da palavra escrita e através da palavra falada. Agora escuta bem uma coisa, você vai orar. Você vai orar. Fique atento quando tiver alguém pregando. Fique atento quando alguém for ler a palavra de Deus. Nunca se esqueça que Deus fala pela palavra escrita, mas ele também fala pela palavra falada. E dependendo da sua oração, do seu pedido, ele vai abrir os seus olhos espirituais ou seu coração e ele vai começar a falar com você. Se Deus nunca fez isso com você, você precisa conhecer isso. Precisa. Parece que aquilo vem direto para dentro de você. É uma coisa fabulosa. Às vezes a pessoa lê a Bíblia. Parece que só está você, a pessoa e Deus. Aquilo vem e entra dentro de você. Entra. Às vezes a pessoa está falando, inspirada pelo Espírito Santo. Parece que aquilo vem de Deus para dentro de você. Entra dentro de você. É uma coisa fabulosa. É uma das formas
com que Deus responde à oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se abre. Ele abre as portas do mundo espiritual. E ele fala com você através da palavra escrita e da palavra falada, de tal forma que você fica abismado. Aliás, diga-se de passagem, ele é Deus. Então ele faz como quer, onde quer, do jeito que quer. Sabe, gente? Tem gente que anda de igreja em igreja procurando um profeta, procurando... Sabe? Que é isso? Deus está contigo. Deus está na tua igreja, Deus está na tua casa, Deus está na Bíblia. Deus está num pregador inspirado pelo Espírito Santo. Deus pode falar com você a qualquer hora, em qualquer lugar, porque é Ele que manda. E se Ele não fizer isso, é porque Ele não quer falar com você. Algum problema tem, mas se você estiver vivo na presença dEle e você orar, espere retorno de Deus, porque Ele sempre dá retorno, sempre. Atos 9, 4-6. E caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Uma voz audível. Deus mostra uma luz e uma voz audível fala com ele. Mateus 2:2-12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Nesse vídeo eu estou mostrando duas formas como Deus se relaciona conosco, como Deus retorna a nossa oração. Em Atos, nós vemos que Deus fala com Paulo com uma voz audível. Ele ouviu. Jesus falando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele fala, né? Quem és, Senhor? Porque ele só via uma luz. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele tremendo, olha bem o que aconteceu com ele, só de ouvir a voz de Jesus. Ele tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Olha isso aqui. Ele ouviu a voz de Jesus, ele era um perseguidor de crente, ele estava indo para Damasco para matar crente. De repente Jesus fala com ele, ele ouve a voz de Jesus, e na mesma hora, ele, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Estou fazendo tudo errado. Ele, em segundos, ele reconhece que ele está errado. Ele fala, não, se esse é o filho do meu Deus, então ele é o meu Deus. Ele já se coloca à disposição de Cristo. O que queres que eu te faça? Por que ele se coloca à disposição? Porque se esse é o filho do meu Deus, então ele é meu Deus também, vou servir ele. O que o senhor quer que eu faça? Você entra lá e vai até Damasco, que lá eu vou te dizer o que você tem que fazer. Pronto, já se converteu. Isso é se converter. Se converter é você estar indo numa linha, numa reta, numa direção, e você converter, mudar a direção. Voltar para outra, para a direção estabelecida. Foi o que aconteceu com ele. Em segundos, a mente dele processou e ele respondeu para Jesus: O que queres que eu te faça?
Mas o que a gente vê aqui? Uma forma de Deus falar conosco. É uma forma que Deus fala. Ele fala com uma voz audível. É preciso estar com os ouvidos ligados, as antenas ligadas, porque Deus pode falar com a gente em qualquer momento. Não preciso sair correndo aí pelas igrejas para procurar um profeta, pelo amor de Deus, fala comigo, Jesus. Ele fala onde você estiver, andando no meio da rua, em casa, na igreja, com uma voz ainda audível e gozado. Curioso. Paulo escutou, mas a galera que estava com ele não. Você me entende isso? Paulo escutou, mas a galera não ouviu. Por quê? Porque ele só fala com quem ele quer. É preciso que ele queira falar para que ele fale. E o segundo versículo que eu li, que está em Mateus 2,12, fala que, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Deus fala em sonho também. Deus nunca falou com você num sonho? Então está na hora de você começar a prestar atenção em sonhos. Aliás, diga-se de passagem, às vezes ele te dá o sonho e quando você acorda, o Espírito fala sobre o sonho e te dá a interpretação do sonho. Você nunca teve isso? Gente, é isso que é gostoso no relacionamento com Deus. Se faltar isso, não tem graça. E Jesus é que é a graça revelada ao ser humano. Você precisa experimentar essas coisas. Agora, entenda uma coisa. Toda vez que Deus falou com alguém de alguma maneira, ele estava servindo. Estava fazendo alguma coisa para ele. Ah, mas eu não faço nada para Deus. Está na hora de começar. Está na hora de começar. E para começar, o melhor é começar já orando para Jesus. Não faço nada. Eu quero servir o Senhor. Eu quero ter esse relacionamento aqui contigo. Eu quero falar com o Senhor e quero ouvir o Senhor. Quero ter retorno. Quero fazer contigo um diálogo. Chega de monólogo. Eu quero dialogar com Deus. Eu quero dialogar com o Senhor. Eu quero dialogar com o Espírito Santo. Quero retorno. Já tem que começar orando e pedindo. Então essas são as duas maneiras que Deus fala com a gente. Ele fala com uma voz audível e ele fala através de sonhos. Aliás, diga-se de passagem, juntando o vídeo anterior, nós já temos 4 maneiras, né? Uma pela palavra escrita, outra pela palavra falada, outra uma voz audível e agora em sonhos. Deus fala, gente. Deus dá retorno. Você fala com ele, ele te ouve. Ele fala com você, você o ouve. É questão de ficar com as antenas ligadas. Olha, atenção ao mundo espiritual. Deus está falando, hein? Atos 18, 9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Atos 8 e 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Mas 2 maneiras em que Deus fala conosco. Mais 2 maneiras. Uma delas é em visão. Paulo vê uma visão e Deus, na visão, fala com ele. Uma visão é uma coisa impressionante, viu, irmão? Parece que
abre-se um cinemão assim na sua frente, ó, e Deus mostra o que ele quiser e fala o que ele quiser e você fica estarrecido. É uma coisa impressionante. Você precisa passar por uma experiência como essa. E no outro caso, o Felipe estava indo em direção a Cesareia, porque lá ele se torna evangelista de uma igreja. Daí ele encontra um eunuco, e o eunuco estava vendo a Bíblia e não entendia nada. Daí o Espírito fala com ele lá dentro, né? Uma voz interior. Olha como é que Deus fala. Olha, no primeiro caso, uma visão. No segundo caso, uma voz interior. Chega-te e ajunta-te a esse carro. Aí o que acontece? O eunuco vai caminhando, ele chega no carro. Você está entendendo o que você está lendo aí? Não estou entendendo, não. Ele vai e explica tudo. Aí o eunuco ouve, aprende e ainda pergunta: escuta, eu posso ser batizado agora? Eles vão lá na água e Felipe já batiza ele, já faz um novo discípulo. Aliás, um estudioso da Bíblia, que provavelmente foi para a terra dele e foi testemunhar desse Deus maravilhoso. Então, nós temos aqui mais duas formas que Deus responde à tua oração. Ou ele fala numa visão maravilhosa de um irmão, nós vivemos no mundo físico. Ele abre o mundo espiritual e você vê. É coisa maravilhosa. Ele abre o mundo espiritual e você vê. Irmão, mas eu nunca tive essa experiência. Você já reparou que Paulo estava trabalhando para ele? E no segundo caso, era uma voz audível. Você reparou que Felipe estava trabalhando para ele? Como é que você quer que sinais apareçam na sua vida? Se a Bíblia deixa claro assim, ó. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Quando você crê, você se põe à disposição. Deus, quero fazer alguma coisa. Quero ganhar uma alma. Quero ensinar alguém. Quero estudar a Bíblia. Quero aprender. Quero viver isso daí. E dá para você viver isso daqui. Gente, eu era boy de beira de praia. Eu era pagodeiro aí. Para pensar. Eu vivia seminu aí, que nem índio, na beira da praia. Você tá me entendendo? Vivia ali, que nem índio. Aí tive um compromisso com Deus. Gente, trabalho para Ele. Viajo para Ele. Ando em cidades, prego. Faço palestras. E tenho diálogo com Deus. É disso que eu estou te falando. Diálogo, não é monólogo, é diálogo. Você fala com Deus e Ele te ouve. Ele fala com você e você ouve. Como que Ele fala, irmão? Já vimos mais de um vídeo. Ele fala pela palavra escrita, Ele fala pela palavra falada, Ele fala através de visão, Ele fala numa voz audível, Ele fala numa voz interior. Ele fala, gente. É um Deus que fala, não está morto não, é Deus vivo. Por isso que Ele quer falar com gente viva. Porque Ele é um Deus vivo. E nesse caso aqui, nós estamos apresentando duas maneiras que Deus fala. Ele fala através de uma visão. Gente, uma visão é uma coisa fabulosa. Ele já dá o recado todinho. Ou ele fala numa voz audível. Fulano, faz isso. Você já imaginou, você está andando na rua? Fulano, sobe nesse ônibus aí que eu quero que você faça um serviço para mim. Fala lá dentro de você. Uma voz interior.
Gente, mas como é que é uma voz interior? Comece a produzir alguma coisa para ele. Comece a se envolver com ele. Comece ganhando almas. Comece ensinando na igreja. Comece estudando a Bíblia, orando. Você vai ver como cedo ou tarde ele está falando com você. Eu me lembro que uma vez eu saí de um culto aqui num bairro da nossa cidade, bairro chamado Tinga. Aí um rapaz veio falar comigo. Irmão, Deus nunca falou comigo em profecia. Rapaz do céu, Deus nunca falou com você. Mas que graça que tem ser crente se Deus não fala com você desse jeito. Aí no meio da rua onde nós estávamos, eu fiz uma oração. Senhor, tem misericórdia. Assim. Fala com ele, mostra para ele como é que funciona. Aí eu voltei lá no mês seguinte, e ele falou, irmão, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Ele usou um vaso daqui da nossa igreja, e ainda trouxe outro de fora, para falar comigo, para não ter dúvida. Aí estava todo contente. Hoje esse rapaz ganha almas. Por quê? Porque ele se envolveu a partir dali. Falou, quero mais diálogo com Deus. Quero mais intercâmbio com Deus. Oração, retorno de Deus. É assim que funciona. Diálogo. Atos 11, 27 e 28. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Deus fala através de profecias. Deus mostra a alguém, ou Deus toma a boca de alguém, ou Deus entrega uma mensagem a alguém, e esse vem e entrega a mensagem a você. A mensagem pode falar de coisas do passado, coisas do presente e até coisas do futuro. Nesse caso aqui, está bem claro. Deus está falando que haveria de vir uma fome. Estava avisando. Para que ele estava avisando de uma fome? Para que tomasse providência antecipada. Então, Deus fala por profecias. Deus fala também em cântico. Zacarias, o pai de João, Lucas, do 1, 67 a 69, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar, e ele disse, louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar seu povo e lhe dar liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Cântico de Zacarias, anunciando a vinda do Messias. Deus fala através de profecia. E Deus fala através de um cântico. Sabe? Tem centenas, tem milhares de cantores gospel cantando nas rádios, cantando na internet, cantando nas televisões do mundo. Deus pode tomar qualquer um naquele momento e falar alguma coisa para você. Deus pode falar com você. Deus fala. Deus fala de muitas maneiras. Você ora, você pede, você clama, e tudo aquilo chega na presença de Deus. E Ele, na sua multiforme graça, as suas inúmeras maneiras de responder, Ele te responde, Ele fala contigo, você trava um diálogo com Deus. Eu me lembro que antes de me converter, Deus trouxe uma mulher da Igreja Pentecostal Unida da Vila Guilherme de São Paulo, e Deus tomava ela em profecia. Eu pensava, ela respondia. Eu pensava, ela respondia. Eu pensava, ela respondia. E travei um diálogo com Deus, em que ele dizia que eu não acreditava nele,
que eu precisava fazer uma prova. E que depois eu ia me converter, ia ser um crente que ia andar falando sozinho no meio da rua. Pior que eu falo mesmo, gente. Eu vou andando, vou orando, e quando daqui a pouco eu acabo falando. A intensidade da oração, entende? Intensidade. Quando você está tão acostumado com Deus te ouvindo, que às vezes até no meio da rua. Só que naquele episódio, Deus falava comigo, e eu não respondi, não abri a boca. Houve um diálogo com Deus, sem que eu abrisse a boca. Ele sabe o que eu penso, ele sabe o que você pensa, ele sabe. Ele conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele responde do jeito que ele quiser. Já mostrei aqui inúmeras maneiras. Eu mostrei 8 maneiras. 8. Isso não esgota o assunto, não. Não esgota de jeito nenhum. Ele ainda fala de mais jeito, mas acho que 8 maneiras como Deus fala já dá para você ter uma ideia. Deus fala com você, você fala com ele. É um diálogo, não é um monólogo. Você ora e ele te responde. E esse diálogo é que dá a graça do cristianismo. Você saber que você está vivo na presença dele. Gente, pelo amor de Deus, essa é a graça que foi revelada a nós. Cristo é a graça. De graça ele nos dá. De graça nós passamos adiante. Tem um monte de gente cobrando por aí. Tem mesmo. Mas eu não estou cobrando nada. Eu estou contando para vocês as minhas experiências com Deus e estou mostrando na Bíblia que funciona assim e que você pode ter também. Só que perceba uma coisa. Ágabo trabalhava para Jesus. Paulo recebeu a profecia, trabalhava para Jesus. Zacarias cantou e profetizou, mas ele trabalhava para Jesus, ele era sacerdote. Então o que eu tenho que fazer? Gente, você tem que fazer alguma coisa para Jesus. Não, mas eu só consigo ser o faxineiro da igreja. Então seja um faxineiro de oração. Acaba a faxina e vai lá orar. Mas eu não consigo grande coisa. Fala com Deus, ele vai abrir as portas, vai dar um serviço para você. Mas o que tem graça é você orar e ter retorno. O que tem graça é você orar e Deus usar você para alguma coisa. Olha, se você crê, Deus vai usar você até para fazer milagre. A glória de Deus pode se manifestar em você, porque eu e você somos só os seres humanos. Mas Deus é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e aquele que nos criou e pode nos usar do jeito que Ele quiser. Ele é o Senhor.